Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Reforma tributária aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. E o desmatamento da Amazônia cai no primeiro semestre em relação ao ano passado. O Jornal da Record já está no ar. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a reforma tributária. A negociação foi longa, mas o placar bem elástico. O Matheus Escavazini está ao vivo no Congresso Nacional. Ele conta pra gente como está a situação nesse momento. Matheus, semana movimentada, né? A gente já havia falado aqui no JR 24 horas. Boa noite para você. Boa noite para você, Salsi. Nesse momento, os deputados analisam os destaques, que são sugestões de alteração no texto. São 7 no total e até agora 6 delas foram rejeitadas. Depois ainda tem a votação em segundo turno e a sessão por aqui ainda deve ir longe, viu? Como é uma proposta de emenda à Constituição, a reforma tributária precisa ser aprovada em 2 turnos aqui na Câmara e depois também no Senado. A discussão durou todo o dia e a votação ainda essa semana foi uma promessa do presidente da Câmara, Arthur Lira. O placar do primeiro turno foi de 382 votos favoráveis, 118 contrários e 3 abstenções. Eram necessários 308 votos favoráveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi o principal articulador para a aprovação da proposta. Junto com o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, ele conseguiu destravar o andamento do projeto. A discussão sobre a reforma tributária foi amplamente debatida nos últimos dias, com a participação de governadores e também de prefeitos. Salsi. Matheus, eu continuo com você porque a gente quer entender melhor o que muda na prática e quais são os principais pontos da reforma. Matheus, explica pra gente, por favor. Salsi, a reforma é bastante complexa. Esse sistema, essa regra atual existe há 60 anos, mais ou menos. A reforma acaba com 5 impostos, 3 deles federais, 1 estadual e também 1 municipal. E cria 2 impostos sobre valores agregados, um direcionado para a União e outro que vai ser dividido, então, entre estados e municípios. Uma alteração importante é que o imposto vai ser cobrado no estado onde o produto ou serviço for negociado e vai acabar com a tributação em cascata quando o mesmo imposto é cobrado várias vezes. Serão 3 alíquotas, uma regra geral, outra reduzida em 60% para alguns itens como serviços de saúde, educação e também transporte coletivo. E um terceiro tributo de 0 para alguns medicamentos, alimentos da cesta básica e pequenos produtores rurais. Um novo imposto vai ser cobrado de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas, por exemplo. Esse valor vai ser usado para a manutenção da Zona Franca de Manaus. O texto também permite a criação de uma espécie de IPVA para jatinhos, iates e lanchas que atualmente não pagam impostos. A transição começa em 2026. Os atuais impostos devem estar totalmente extintos em 2033. Salsi. A gente segue acompanhando toda essa movimentação por aí, Matheus, e já eu volto a conversar com você. Mais cedo, a oposição se reuniu para definir qual seria o posicionamento sobre a votação. O evento contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E o clima não foi dos mais amistosos. A reunião no Partido Liberal foi tensa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tentou conquistar apoio à reforma tributária. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já havia se posicionado contra a proposta, se mostrou irredutível. Bolsonaro chegou a interromper Tarcísio. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Tarcísio enfrentou a oposição dos políticos presentes. Eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária.
Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. A discussão azedou a relação entre Tarcísio e a base bolsonarista. O governador de São Paulo é criticado não só por apoiar a proposta, mas por ter assumido a posição ao lado do ministro da Fazenda de Lula, Fernando Haddad. O governador Tarcísio, da maneira extremamente responsável, colocou a necessidade, né, de fazermos as alterações necessárias para que esse texto ele possa levar em consideração a necessidade que o Brasil tem de uma nova legislação. Durante a reunião do PL, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou que não vê nenhuma maldade no marido. Jair Bolsonaro ficou emocionado. Eu estou com você ao seu lado, para que dê opinião. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para um novo ciclone extratropical que deve atingir o estado neste fim de semana. O fenômeno deve atingir principalmente a costa gaúcha. Os ventos devem ganhar força e o volume de chuva em algumas cidades pode chegar a 150 milímetros no acumulado de sexta e sábado. Isso representa mais do que o previsto para todo o mês de julho. Mesmo assim, segundo a previsão, o ciclone não deve ser tão forte como o que devastou cidades do estado e deixou 16 pessoas mortas no mês passado. Agora vamos para o Rio de Janeiro, porque a Justiça do Rio condenou o ator José Dumont por armazenar pornografia infantil. Vamos conversar com o Leonardo Aque. Léo, boa noite para você. Quanto tempo de prisão? Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, o ator foi condenado a 1 ano de reclusão no regime aberto. De acordo com a Justiça, a pena poderia ser maior, mas foi reduzida por ele ter 72 anos de idade. Em novembro do ano passado, o José Dumont foi preso preventivamente pela Delegacia da Criança e do Adolescente. Ele estava sendo investigado por estupro de vulnerável. O ator já havia sido preso em flagrante em 15 de setembro por armazenar material pornográfico infanto-juvenil. Agora, o ator foi solto em outubro, quando passou a ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Salce. Obrigada pelos detalhes, Léo. Houve queda nas áreas sob alerta de desmatamento na Amazônia no primeiro semestre deste ano. Esses números foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Meio Ambiente. Vamos ao estado do Pará com a Poliana Gomes. Poliana, boa noite. De quanto foi essa redução? Boa noite, Salce. Foi de 33,6% nos 6 primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. A queda mais significativa foi na região do estado do Amazonas, onde houve redução de 55,2%. Já o estado do Mato Grosso registrou o maior aumento, com mais de 900 quilômetros quadrados desmatados esse ano. Os dados são do sistema DETER, do Instituto de Pesquisas Espaciais. Salce. Obrigada, Poliana. O governo de São Paulo anunciou um projeto para reflorestar uma área equivalente a 38 parques do Ibirapuera. A recuperação florestal será no Pontal do Paranapanema e faz parte de uma parceria com uma empresa farmacêutica. Ela vai investir 350 milhões de reais para o plantio de 12 milhões de árvores na área que é de Mata Atlântica. O projeto faz parte do Plano Estadual de Meio Ambiente do Governo de São Paulo, que prevê um investimento de mais de 2 bilhões de reais em ações de sustentabilidade nos próximos 4 anos. Para a grande maioria das micro e pequenas indústrias, o investimento em inovação tecnológica é importante para a sobrevivência e o crescimento das empresas nos próximos anos. Isso é o que constatou uma pesquisa do sindicato que representa esse setor. Só que ainda faltam linhas de crédito para as empresas. Nesta pequena empresa paulistana são fabricadas 100 toneladas de produtos de limpeza por mês com matérias-primas renováveis. Um diferencial que abriu espaço para vender para grandes clientes. São grandes limpadoras, grandes hospitais, grandes shoppings. São empresas que realmente só compram de grandes empresas. Para a gente se destacar foi através da certificação. Sem isso, a gente não ia conseguir estar nesse ramo, nesse nível, nessas grandes indústrias. Como a
Aqui, a grande maioria das micro e pequenas empresas acredita que o investimento em tecnologia é a melhor opção para quem deseja se manter no mercado, reduzir custos, impulsionar as vendas e conquistar clientes. A pesquisa do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo entrevistou mais de 700 empresas de todo o Brasil. Para o crescimento nos próximos anos, quase 90% delas acreditam que o investimento em inovação tecnológica é importante ou extremamente importante. Por outro lado, a falta de linhas de crédito é considerada a principal barreira para 4 em cada 10 empresas investirem em novas tecnologias. Para o presidente do SINP, isso é um grande entrave para a competitividade das indústrias menores. Nós não estamos querendo benesse, nós não estamos querendo favor, nós estamos querendo igualdade de condição competitiva. Deixe-nos competir com o nosso maior concorrente. Quem é o nosso maior concorrente? O mundo. Não é mais o meu vizinho, como era 5 anos, 10 anos atrás. O olhar para as inovações é o que tem mantido o trabalho da família e dos funcionários por aqui. Sem inovação, a gente seria mais uma empresa comum no mercado. Para a gente poder crescer, se destacar, foi através de inovação, foi através de certificações ambientais, de qualidade e socioambientais também. O que diferenciou para a gente foi exatamente as nossas certificações e ter corrido atrás para evoluir, para melhorar como empresa, se destacar no mercado de alguma forma. Agora a gente volta ao vivo a Brasília com o Matheus Escavazini, que acompanha toda a movimentação por lá da votação dos destaques da reforma tributária. Matheus, fala para a gente quais os detalhes deste momento. Senhor presidente, esperamos até essa hora. Salsi, os deputados continuam analisando o 7º e último destaque e a promessa é fazer, então, a análise em segundo turno logo depois. A votação, então, não tem hora para terminar. Após a aprovação da reforma tributária em primeiro turno, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi às redes sociais comemorar. Ele afirmou que a reforma é uma necessidade para a economia. Haddad também afirmou que a aprovação parecia impossível e que valeu lutar. Os deputados aprovaram agora à noite, em primeiro turno, o texto base da reforma tributária por 382 votos favoráveis a 118 contrários. E nessa sexta, a Câmara deve realizar novas votações importantes. O presidente da Casa, Arthur Lira, prometeu para essa semana a análise das novas regras fiscais e do voto de qualidade do CARF. Salsi. Obrigada, Matheus. Bom descanso para você. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que o deputado Celso Sabino, do União Brasil, será o novo ministro do Turismo. Padilha disse que, na reunião desta quinta-feira com a atual ministra Daniela Carneiro, o presidente Lula agradeceu pelos serviços prestados e pela disposição dela em continuar contribuindo com o governo. Daniela Carneiro vai reassumir a vaga de deputada federal. A data da troca não está definida. A China vai intensificar a inspeção de frutos do mar do Japão. A medida foi anunciada depois que a Agência Internacional de Energia Atômica aprovou a liberação da água usada na usina de Fukushima para o mar. A correspondente Silvia Kikuchi tem os detalhes para a gente. Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi. Uma boa noite a todos. O porta-voz do governo de Pequim alegou que a precisão dos dados sobre essa água não foi comprovada e que o impacto a longo prazo na segurança alimentar e na saúde das pessoas não está claro. Tanto a China como os pescadores locais no Japão ainda mostram preocupação. Apesar de ser devidamente tratada, a água que foi usada para resfriar os reatores da usina de Fukushima depois do acidente nuclear em 2011, ainda contém a substância radioativa trítio, mas em níveis bem abaixo do padrão de segurança da Organização Mundial de Saúde. Os dados não convenceram a China, que vai aplicar quarentena em frutos do mar importados do Japão. Salsi. Obrigada, Silvia. O velório de José Celso Martinez Corrêa vai ficar aberto ao público durante toda a madrugada desta sexta-feira, no Teatro Oficina, no centro da capital paulista. A previsão é que a despedida dure até às 9 da manhã. Líder artístico de gerações, Zé Celso deixou um legado que se confunde com a história do teatro.
Não tem como a gente falar do teatro sem falar de Zé Celso, sem falar da sua trajetória. É sempre cedo para perder o Zé Celso Martinez. Palavras gentis de colegas de profissão, mas, sobretudo, de grandes admiradores. Profissionais da arte que tiveram a carreira diretamente impactada pela vida e obra de Zé Celso. Esse grande diretor, esse grande homem da arte brasileira, deixa esse vácuo na nossa cultura. Nascido em Araraquara, no interior paulista, José Celso Martinez Corrêa primeiro quis ser advogado. Chegou a estudar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, mas no meio do curso desistiu para fundar o grupo de teatro Oficina no final da década de 50. Abandonou o terno e assumiu os palcos. Em 67, encenou O Rei da Vela, baseado em texto do escritor e também dramaturgo Oswald Andrade. Foi quando Zé Celso marcou o próprio nome na história do teatro brasileiro. Seu Abelardo, a gente não vive só de comida. Ainda nos anos 60, montou o espetáculo Roda Viva, obra de Chico Buarque. Para os vivos! Zé Celso foi preso no regime militar e obrigado a se exilar em Portugal, onde dirigiu 2 filmes. Voltou para São Paulo no final da década de 70 e retomou o trabalho na companhia que ajudou a fundar. A partir da década de 90, Zé Celso levou ao palco os espetáculos As Bacantes, Minha vontade. Hamlet. Presta a mais perfeita atenção ao que eu vou cantar. E Os Sertões. O Zé foi um homem apaixonado pela vida. O Zé foi o grande responsável pela instituição, pela criação e pela revolução dos modos de se fazer teatro no Brasil. O diretor rompeu o distanciamento entre artistas e plateias. Ensaiou atores e também as multidões que o acompanharam durante toda a carreira. Sempre venerado e aplaudido. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.